Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira do Groundwater Project e nós temos o prazer de trazer para vocês mais uma tradução de livros. Sabe que se você tem domínio da sua língua, português, e você domina inglês, você pode colaborar com os trabalhos do Groundwater Project, traduzindo um livro. Você fará um bem imenso para a comunidade e para o planeta. Por quê? Porque as pessoas precisam de água. E água subterrânea é o maior reservatório do mundo, né? 99% da água do planeta disponível para consumo humano é água subterrânea. Então, participe, você vai fazer um bem muito grande para a comunidade e para os estudantes do seu país e que falam a sua língua. E hoje nós trazemos aqui para vocês o Nilson Giger Jr. O Nilson Giger é um amigo de longuíssima data. Ele é engenheiro pela Mauá, fez mestrado na Poli USP e fez doutorado em Waterloo, no Canadá, onde nós pudemos conviver durante um longo tempo. O Nilson hoje é CEO da Water Services and Technologies e ele foi responsável pela tradução do livro infantil Wally and Diana. Nilson, bem-vindo. Obrigado por participar conosco aqui. É um prazer estar aqui, Everton. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Nilson, conta para a gente uma história, porque nós publicamos algumas traduções do Wally and Diana em outras línguas, e de português ainda que está saindo depois daquelas, ele é o pioneiro. Foi o livro que primeiro foi traduzido, você foi o responsável por essa tradução. Conta a história para a gente de como é que aconteceu, qual é a história do livro e qual é a história da sua tradução. O livro me traz muita satisfação. O livro foi escrito originalmente em 1992, quando eu estava terminando o doutorado, você estava ainda iniciando o seu, e foi escrito por dois autores, Peter Russell, que era coordenador do Museu de Geociências da Universidade de Waterloo, e Liane Gelstorp, que era coordenadora do Centro de Estudos de Água Subterrânea lá. Escreveram isso para criança em 92 e foi um livro muito bacana e a gente começou a participar desde as primeiras versões de um projeto que chamava Children Groundwater Festival. Era um projeto que ocorria uma vez por ano e voluntários iam durante uma semana e as escolas públicas da região iam aprender tudo sobre água subterrânea. Então tinha muitas brincadeiras de medir vazão em rio com patinhos, modelos físicos de mini aquíferos e um teste de bombeamento. Era muito, muito interessante. E aí, nessa época, então eu já me envolvi nisso no começo, e em 89 eu tinha começado a empresa Waterloo Hydrogeologic, que fazia software e fazia consultorias, e a gente participava como voluntários, todo mundo que colaborava na empresa estava ansioso por esse momento do ano de passar uma semana nesse festival. E esse livro, então, foi escrito para esse público, inicialmente, e ocorre que a verba de publicação foi reduzida, era bastante reduzida. Então, teve uma tiragem relativamente baixa. Foi quando nós, da Waterloo Radiologic, resolvemos fazer uma publicação de 10 mil exemplares e distribuir para as crianças. A gente achava importante realmente, na época éramos todos jovens e a maioria estava começando a ter filho e ficamos empolgados em ter esse projeto e fizemos, eu e Eliane Azevedo, fizemos a tradução para o não, e antes disso, fizemos essa edição de 10 mil exemplares em inglês e distribuímos. Quando foi em 2000, nós fizemos a tradução para o português e lançamos o livro Léo e Bia, uma tradução de Wally e Diana. E esse livro, então, foi distribuído num projeto do governo canadense que chamava PROASNE, junto com a CPRM. Fizemos 5 mil exemplares, distribuímos, chamava Programa de Água Subterrânea no Nordeste, distribuímos através desse projeto, se esgotou. Quando foi em 2001, fizemos uma segunda edição, já como Waterloo Hydrogeologic do Brasil, e continuamos com esse projeto, e aí se esgotou as edições e parou. Ficou esse ato desse tempo todo. Nesse momento,
minha carreira tornou outros rumos, fui para Abu Dhabi, trabalhei aqui, e agora, em 2017, iniciamos a Water Service and Technologies e tive a felicidade, aí, através do Everton, de ter essa oportunidade de fazer uma terceira ou quarta reedição desse livro em português e contribuir aí para o projeto Groundwater Project e ajudar aí as crianças a compreenderem esse bem tão valioso, né? Como não é visto, não é lembrado. Mas é uma satisfação grande, até na época, duas das crianças que estudavam até com a minha filha, que a gente estava nesse livro e tal, eles se tornaram hidrogeólogos, e até no casamento da minha filha aqui no Brasil veio um deles, John Murford, e ele falou, olha, me lembro daquele livro, me inspirou, e isso aí foi bastante bacana. Muito legal, muito legal. É interessante saber, essas coisas são gratificantes, né? Você faz um trabalho e saber que teve frutos é muito gratificante. Mas conta para mim um negócio. A gente, na verdade, nós conversamos com o Peter Russell, ele entrevistamos, ele contou a parte da história. O Children Festival tem até hoje, lá em Waterloo. Ainda continuou, é um evento que tem relevância, muito interessante. A gente pensa em usar parte da experiência deles para a gente trazer para o Groundwater Project mais para frente. Mas conta para a gente, você fez a tradução, quando você montou a tradução, existe uma dificuldade assim como você mudou o nome para Léo e Bia, existem algumas outras coisas que ajudam na tradução para as crianças do Brasil? Você percebe muita diferença de criança canadense, foi escrito em inglês mais para o pessoal do Canadá, né, do que daqui do Brasil? Ou você acha que não faz muita diferença? Olha, o livro, como ele tinha uma linguagem bastante simples para crianças, eu acho que serviu para o mundo todo. Não teve nenhum... Teve termos assim que a gente fala, bom, como é que a gente vai traduzir de uma forma fácil e às vezes não traduzir de uma forma fiel tecnicamente, mas de uma maneira que as crianças entendiam. Mas não sentimos essa barreira. Até as figuras são bastante genéricas no sentido de que a gente conseguiu não ter um aspecto canadense do livro, é um aspecto realmente da importância de água. Então, a minhoquinha que atravessa um aquífero e vai contando da onde entra, da onde sai, e é uma linguagem bastante fácil de ser entendida. Acredito que crianças de 3 a 8 anos curtem bastante o livrinho. Legal. Hoje você já tem netos para ler os livrinhos ou ainda não? Olha, está a caminho. A minha filha, que saiu na primeira capa do jornal local lá em Waterloo, bombeando um poço no Children Groundwater Festival, quando ela tinha 4 anos, hoje está grávida, vai ter. Que legal. Já vou ler para ele quando ele tiver esse tamanho, essa idade. Muito bom, muito bom. Ela está morando lá ou aqui, Nilson? Só para as pessoas Ela saberem. está morando no Canadá, em Toronto. Legal, muito legal. E depois disso daí, nós fizemos o livro, nós estamos fazendo a distribuição. O que você teria a dizer para as pessoas que se interessam em traduzir? Fala em termos de ganho pessoal. O que você viu, não em termos de ganho financeiro, porque quem faz livro não ganha dinheiro, né? O que você recomenda para quem pretende traduzir? Vou dar um exemplo clássico. Existe um livro que chama Groundwater Hydrology, do Charles Fitts. E esse livro é um livro bem escrito, muito bom, mas foi lançado em português e o nome do tradutor não está lá, inclusive. Achei até curioso, porque falei, quem fez uma tradução tão boa de um livro em inglês para o português, um termo groundwater, e não pôs o nome lá, que seria um legado para a gente, né? Eu acredito que foi um tradutor profissional e que não era o métier dele de colocar o nome. Mas eu vi a importância de ter um livro bem traduzido, porque aí eu passei a dar aula na Federal de Santa Catarina, de hidrogeologia, usei esse livro por muitos anos, tenho usado como referência, e nós temos alguns livros ainda em português, que não dá para deixar de
falar, o livro da CPRM e outros, que está traduzido em português, traduzido não, que foi escrito, inclusive, em português, mas em termos de bons livros de água subterrânea escrito em português, ainda é deficiente. Então, é um prazer muito grande ver um livro bem escrito, um texto que foi, e principalmente, assim, acho que para um hidrogeólogo que se dispõe a fazer um trabalho desse voluntário e depois ver no final gente usando o texto que ele traduziu, é um prazer muito grande. Talvez maior é o do próprio autor do livro, mas eu acho que tão grande quanto é alguém que traduziu e vê usando na língua dele. Eu concordo, eu concordo. É uma satisfação pessoal, é um empenho que você, na verdade, você aprende também quando está traduzindo, né? Você aprende não só a língua, como o texto em si. E tem uma gratificação pessoal muito grande, você se sente gratificado por ver as pessoas estudando no trabalho que você se dedicou por puro amor à causa. Muito legal, muito legal. Nilson, eu queria que você deixasse uma palavra de apoio para as pessoas em relação à tradução, ao uso do livro do Ollie Indiana e ao Groundwater Project. Por favor. Bom, gostaria de parabenizar a todos envolvidos. A gente sabe do seu esforço, inclusive, mas além de você, tem toda uma força de tarefa aí no Groundwater Project, e é um projeto muito bonito, de abrangência mundial, e nós temos a felicidade aqui no Brasil de ter o organizador, ou um dos maiores organizadores do projeto, e com isso tirar vantagem de ter essa proximidade, todos os lançamentos, a gente está sabendo em primeira mão. Então, parabéns a todos envolvidos, e realmente isso que você falou, a tradução te força a aprender, e isso é muito interessante, porque você começa a pensar em cada termo que está traduzindo, não dá para ser uma tradução mecânica, você acaba pensando como traduzir porosidade eficaz, specific yield, e aí você tem que ir atrás de como que os outros apresentaram o tema. Então, o aprendizado também é bastante importante. Então, reitero os parabéns aí para a equipe toda. Legal, Nilson. Muito obrigado. Foi um prazer ter você com a gente e a gente agradece imensamente pelo trabalho que você fez de tradução, que já é uma tradução de décadas, né? Mas que nós vamos lançar novamente, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, Nilson, e um Obrigado a abraço. vocês. Um abraço.